Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo, mas a questão é, vamos continuar a nossa aula sobre os insetos. Nós vimos lá no começo quem são esses insetos, quem são os hexápoda. Nós vimos que dentro dos hexápoda temos a classe Insecta e a gente viu uma série de características que definem esses grupos, quem são os seus grupos constituintes, né? Os entognata, os insetos, dentro dos insetos aqueles animais, aquelas ordens que não têm asas, e aí então a gente começou a ver as características da morfologia externa e interna dos Pterygota, né, que são a grande diversidade dos insetos. E aí agora a gente vai dar continuidade falando sobre os tipos de desenvolvimento desses insetos, tá ok? Vamos lá, sem mais delongas, para esse próximo passo da nossa videoaula. Bom, então nós temos aqui, nesse slide aqui, a gente vê aqui os tipos de desenvolvimentos que podem ser encontrados nos insetos, tá? Nós temos aqueles animais que têm um padrão de desenvolvimento chamado de ametábulo, ou seja, não tem uma metamorfose nenhuma, que é o caso daqueles grupos mais basais lá, em especial os Zygentoma, por exemplo, além dos Archaeognatha, né? Que nesses casos eu tenho aqui um ovo, esse ovo vai dar origem ao indivíduo imaturo, que ele simplesmente vai aumentando em termos de tamanho. Em alguns casos aí aumenta o número de segmentos abdominais, mas apenas isso. Ou seja, ele já nasce com as mesmas características do indivíduo adulto, praticamente sem alteração nenhuma. Ele só vai aumentando de tamanho, tá? Então ele não sofre alteração nenhuma ou praticamente nenhuma e, portanto, são chamados de ametábulos, certo? O próximo grupo é o grupo aqui que compreende esse percevejo aqui, por exemplo. Todo aquele grupo, são várias ordens aí, na verdade. Os Hemiptera, por exemplo, as baratas, né? As blatórias, e vários outros, pronto. E vários outros grupos aí em que do ovo dá origem a um imaturo, que ele é bem diferente do adulto, né? Ele não tem asa, o adulto tem asa. A distribuição aqui digamos assim, da biomassa entre os tagmas, ele vai mudar ao longo do tempo. O grau de esclerotização vai mudando ao longo do tempo. E aí esses estágios imaturos aqui a gente dá o nome de ninfas. Então todas essas aqui são ninfas, até que por fim ela dá origem a um adulto, e aí esse adulto, em algumas espécies, ele não vai mais sofrer muda, em outras espécies ele pode ainda continuar sofrendo muda, tá? Bom, e aí dessa forma a gente tem aqui, nesse caso em especial, vejam aqui que eu não tenho broto alar nenhum. Aí aqui eu já tenho aqui um pequeno broto alar, uma pequena escama alar, né? Que vai sendo mais desenvolvida à medida que esse bicho vai ganhando mais esclerotização, o corpo vai escurecendo, até que no indivíduo adulto as asas são completamente desenvolvidas, funcionais, e esse bicho vai se preocupar em grande parte com a reprodução. E a esse tipo de desenvolvimento aqui a gente chama de hemimetábulo, ou seja, ele sofre uma metamorfose, mas é uma metamorfose incompleta, é uma metamorfose parcial, né? O primeiro instar, após a eclosão do ovo, ele é parcialmente diferente, parcialmente semelhante ao adulto. Existem alguns autores que ainda por cima propõem uma outra categoria chamada dos animais paurometábulos. E aí, nesse caso, isso aqui seria o caso de um animal paurometábulo, em que o primeiro instar ninfal aqui,
ele é diferente do adulto, mas ambos são terrestres, ambos estão no mesmo ambiente, ele nasce no mesmo ambiente em que ele vai passar o resto da sua vida. Diferentemente, se a gente olhar aqui essa libélula, em que parte do ciclo de vida dela, a porção inicial é na água, né? Aqui ela tem um corpo aquático, né? Esses ovos são postos na água, a ninfa, ela é aquática, e após um determinado tempo, um último ínstar ninfal dá origem a um alado terrestre, né? Portanto, eu tenho dois ambientes distintos, um ambiente aquático e um ambiente terrestre. E aí, nesse caso, alguns autores propõem que isso aqui, essa situação em particular, seria de um animal, de um inseto hemimetábulo, e para esses outros animais aqui seria um tipo chamado paurometábulo. Mas simplifiquemos aqui, eu acho que menos é mais. A minha opinião pessoal é que a gente já tem uma literatura bastante vasta aí chamando esses animais de hemimetábulo e tá bom, acho que a gente não precisa complicar desnecessariamente assim. Até porque existem meios termos aí. Mas é uma opinião pessoal, tá? Só para vocês terem uma noção de que existem algumas propostas, algumas divergências na literatura, algumas diferenças acima de tudo. Um outro tipo de desenvolvimento, e aí esse sim é mais sofisticado e mais comum dentre os insetos, é aquele que a gente chama de metamorfose completa, ou seja, holometábulo. Holo, completo, né, como um todo, e metábulo, metamorfose. Que é aquele padrão que a gente conhece, bastante popular aí das borboletas, das abelhas, etc. Né? Que eu tenho um ovo, desse ovo vai sair uma lagarta, uma larva. Né? Todos esses primeiros instares, eles então são chamados de larva, instares larvais. Tá? E aí ela vai aumentando de tamanho à medida que esse bicho vai fazendo sucessivas equidíseses, até que então ele passa por um outro estágio, chamado de pupa, né, no caso dos Lepidoptera, das borboletas aqui, chamado de crisálida, e aí dela vai emergir um indivíduo adulto, e aí eu vou chamar esse adulto de imago. Então, ovo, imago, ovo, larva, pupa, imago, ok? E aí esse caso é bastante difundido e tal, bastante celebrado na cultura popular. E inclusive eu deixo aqui para vocês uma animaçãozinha muito bonitinha que trata sobre isso. É muito legal. Deem uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo que tem essa animação, ela é muito divertida, que trata sobre isso de uma lagarta fazendo todo esse processo de metamorfose da lagarta, passando pela crisálida até sair uma borboleta adulta. Deem uma olhada lá, tá? Bom, uma vez que a gente vê esses três tipos de desenvolvimento, aí a gente pode pegar cada uma dessas fases, e principalmente aqui pensando nos holometábula, e trabalhar as variações que existem em cada uma dessas fases, tá? Vamos começar então com as larvas. A gente tem diferentes tipos, diferentes morfologias de larvas que vocês vão encontrar na literatura. Uma delas aí, a mais conhecida, são as chamadas larvas eruciformes, que é a famosa lagarta, né? Que tem esse corpo vermiforme, mas tem pernas funcionais aqui, apesar de pouco desenvolvidas e tal. São pernas verdadeiras, articuladas e tudo mais. Eu tenho aqui uma cabeça claramente definida, com olhos, com peças bucais funcionais e tudo mais. E eles têm, inclusive as lagartas têm no abdômen aqui, digamos assim, falsas pernas prênseis para ajudá-la a se locomover nos ramos e nas folhas. Tá? Esse tipo de larva a gente chama de eruciforme. Um outro tipo de larva, comum, por exemplo, nos besouros rola-bosta, né, são as larvas do tipo escarabeiforme. Escarabeiforme por causa do besouro rola-bosta, né? Besouro rola-bosta. Eu não sei se tem um outro nome menos que não precise usar a palavra bosta, mas enfim, para quem se choca com esse tipo de palavra. Mas eles pertencem a uma família
se eu não me engano. Pelo que eu me lembre, é assim que se escreve. Posso estar errado, porque tem muito tempo que eu não faço identificação de outros bichos que não seja cupim. Mas enfim, aí porque é um tipo larval comum aqui, que ocorre nessa família Scarabeida, ela emprestou o nome para esse tipo de larva, que portanto é uma larva escarabeiforme, com forma das larvas da família Scarabeida. Né? E aí a gente vê aqui também tem pernas articuladas, mas não tem aqueles lobos, aquelas falsas pernas, digamos assim, que a gente vê nas larvas eruciformes. Né? Uma coisa que é muito interessante nas larvas escarabeiforme é o quão são visíveis os espiráculos do sistema traqueal. A gente viu na aula passada, né, o sistema traqueal. Olha só, todos esses pontinhos aqui que eu pintei, todos esses são os espiráculos do sistema traqueal, que vai, portanto, ser a abertura, a comunicação com o meio externo, por onde o ar vai entrar para poder levar oxigênio para todo o corpo desse animal, dessa larva. E uma outra coisa interessante é que ela tem sempre esse formato de U, né? A cabeça, ela é curvada, portanto a cabeça e o ânus estão voltados para o mesmo ponto, digamos assim. Elas são muito curvadas e isso não é necessariamente uma regra, tá? Ou o formato de vírgula também. E são muito comuns assim, enterradas no solo e principalmente na madeira, onde eles ficam ali comendo a madeira, e, portanto, protegidas dentro da comida, digamos assim, e, portanto, o corpo delas é bastante frágil, muitas vezes, bastante suscetível à dessecação e tal. O exoesqueleto é relativamente fino, tá? Um outro tipo de larva, e esse sim é radicalmente diferente das duas anteriores, são as larvas chamadas de campodeiforme. São as larvas, por exemplo, aqui das joaninhas. Isso aqui é uma larva de joaninha. Sabe a joaninha, aquela bonitinha, vermelhinha lá, que é assim, e aí ela vai ter aqui a cabeça, o corpo, e aí vai ter aquelas manchinhas pretas aqui. Então, a larva dela é basicamente uma assassina sanguinária, com pernas bastante desenvolvidas e tal. Até parece um indivíduo adulto aí de uma daquelas ordens ápteras que a gente viu de hexápoda. Portanto, são animais bastante desenvoltos e tal, que ficam andando pela vegetação à procura de presas, são predadores vorazes, principalmente de pulgões, né, de afídeos. E aí, à medida que eles encontram, eles vão lá e matam e dilaceram e comem esses bichos aí. Portanto, são larvas que têm muita mobilidade, tá? São chamadas larvas campodeiforme. Um outro tipo de larva aí são as larvas elateriformes. São comuns, por exemplo, aqueles besouros besouro da farinha, tá? Besouro da farinha. Eles têm esse tipo de larva aqui chamada de elateriforme, que são vermiformes, digamos assim, né? São tubulares e tal, mas tem um bom grau de esclerotização e mandíbulas bastante funcionais aqui para ficar mastigando grãos e tal, tá? E que inclusive são muito utilizadas como alimento tanto para vertebrados, como ração e tal, para passarinho, por exemplo, e para gente também, por que não, né? Essas são as larvas do tipo elateriforme. E existem também aquelas conhecidas por todos nós, aí, todo mundo que já deixou o lixo na lixeira envelhecer mais do que deveria, viu o surgimento das larvas vermiformes, né? O surgimento de vermes em detritos, em compostos orgânicos, aí, restos de comida, etc., né? São larvas das moscas, por exemplo. Vários grupos de moscas têm larva do tipo vermiforme. Aqui a gente está vendo uma microscopia eletrônica de varredura pintada digitalmente da parte anterior de uma larva vermiforme, mostrando as estruturas, o aparelho bucal dela e tudo mais, tá? E a segmentação. Para além das larvas, nós temos aqui os diferentes tipos de pupas. Aquela pulpa que a gente mais conhece são as chamadas de pulpas obtecas,
que são pupas sésseis, que não tem nenhum apêndice exterior, que elas são relativamente cilíndricas, mas um corpo, na verdade, meio fusiforme, né, acinturado em alguns pontos, que é aquela famosa crisálida de borboletas e mariposas que a gente conhece. Tá? Um outro tipo de pupa é um tipo muito comum nos Hymenoptera, principalmente nos Hymenoptera sociais, ali, como as abelhas. É o tipo de pupa chamada de exarata ou exarata. Tá? Portanto, ela não está, digamos assim, envolta num exoesqueleto que forma um fuso, que forma um casulo, entre aspas, ao redor de si mesma. O indivíduo ali dentro, ele tem mais ou menos a mesma morfologia que ele vai ter quando adulto, né? Esse exoesqueleto está bem moldado ao corpo daquilo que será o adulto, apesar de ficar ali completamente imóvel. Tá? Ela não se move nem nada, ela fica ali dentro, no caso dessa abelha aqui, fica aqui dentro da célula aqui, da colmeia, até o momento dela terminar o processo de pupa e daí sair o imago. E o último tipo é um chamado de pupa coarctata, que é comum, por exemplo, nas moscas. E aí o que a larva ela faz? Portanto, um casulo ao redor de si mesma, tá? Esse casulo aqui feito de exoesqueleto. E aí esse casulo aqui vai conter, o animal vai estar aqui dentro, tá? E aí aqui dentro que vai acontecer a metamorfose. E aí depois ela abre essa tampinha aqui e dessa tampinha sai o indivíduo adulto, o imago, certo? Vamos agora para os principais grupos de insetos. A gente viu então os apterigotos, né? Aqueles aqueles insetos que não têm asas, né? São os arqueognata, e os zygentoma. E aí agora a gente vai focar nessas ordens de insetos que têm sim asas. E aí a gente vai tratar brevemente, mostrar brevemente para vocês, fazer um comentário ou outro sobre algumas das ordens de insetos. Tá? Nós temos insetos, como eu falei lá no começo, do grupo pertencente a um grupo artificial. Tá? Então vamos colocar aqui entre aspas o grupo Paleóptera. Portanto, são animais que têm uma asa que ela é incapaz de ser dobrada sobre o abdômen. Portanto, ela mantém essa asa em riste, seja ela esticada lateralmente ao corpo desse animal ou esticada dorsalmente, esticada para trás, digamos assim. Tá? Quem são esses aqui? São as libélulas, os cambitos e as efeméridas. E o maior dos grupos aqui, que são os neóptera, que esses sim conseguem, não apenas têm asas, mas conseguem dobrar essa asa sobre o abdômen, fazendo com que então eles tenham um volume menor e possam acessar diferentes locais. Esses aí eu tenho ainda os exopterigota, digamos assim, grupos artificiais, né? Aqueles cuja metamorfose ela é incompleta, né? E os endopterigota, aqueles animais também chamados de holometábola, né? Que a gente acabou de ver, holometábola, que tem a metamorfose completa. Isso aqui também é um grupo artificial, tá? Não é necessariamente um grupo monofilético, ao contrário dos holometábola, pelo que a gente está vendo com os últimos estudos filogenéticos. Bom, vamos lá para essas ordens. A primeira delas aqui que eu separei para vocês são os Ephemeroptera, que são popularmente conhecidos como efeméridas. Nesses bichos aqui, eles se enquadrariam naquele conceito mais estrito lá de hemimetábulo, porque a larva desse animal ele vai botar os ovos no ambiente aquático. Essa larva, portanto, ela é aquática, com brânquias expostas na lateral do abdômen, brânquias traqueais bastante desenvolvidas. Esses animais vão passar a quase totalidade da sua vida lá. E por que ele tem esse nome de Ephemeroptera, que significa asa efêmera? Porque uma vez que ele completa o seu desenvolvimento e do penúltimo instar ninfal, do último instar ninfal, né, do penúltimo instar, sai um imago, sai um indivíduo adulto, esse indivíduo adulto ele vai sair, vai voar, ele não vai mais se alimentar nem nada, o objetivo é apenas cópula. E aí, portanto, o tempo de vida desse animal é bastante curto,
é bastante efêmero. Isso pode durar aí de algumas poucas horas, né, menos de um dia, até no máximo aí uns 10 dias, dependendo da espécie. Mas eles têm, enquanto adultos, um ciclo de vida muito breve. E aí eles têm, vejam aqui, a asa está em riste, ela está dobrada para cima, digamos assim, ambas as asas, a anterior e a posterior. E eles têm esses dois filamentos caudais, esses três, filamentos caudais aqui, bastante desenvolvidos, que são característica também das efemérides. Tá? É um grupo bem importante do ponto de vista de monitoramento de qualidade ambiental de corpos aquáticos. Os Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera são três dos principais grupos, digamos assim, que tem uma quantidade muito grande de espécies que só vai ocorrer em ambientes aquáticos de boa qualidade. Portanto, a presença de algumas espécies de Ephemeroptera é um sinal de que aquele corpo aquático está bom, e a perda dessas espécies, o declínio dessas populações, significa que aquele corpo aquático ali está sofrendo algum tipo de dano, algum tipo de impacto ambiental. Portanto, eles são animais muito importantes no monitoramento de qualidade ambiental de cursos hídricos. Tá? E aí aqui a gente vê a larva a ninfa desse animal, dessa efemérida. E aí aqui nós temos as brânquias, como eu falei, bem desenvolvidas, tá? E os cercos e o filamento terminal aqui. Aqui os olhos compostos, ocelos, anteninhas, as pernas. Tá? E aí ele vai ficar batendo também essas brânquias para ajudar na natação e também para melhorar a oxigenação. Bom, um outro grupo aí de Paleóptera, o outro grupo de insetos incapazes de dobrar a asa sobre o abdômen, são as famosas odonatas, que são as libélulas, os cambitos, as donzelinhas. Né? Aí aqui a maioria deles tem asa transparente, né? E aí a gente vê escuro apenas as nervuras, essas várias nervuras aqui que compõem as asas dos odonata. Mas alguns têm asas bem pigmentadas, bem bonitas, assim como esse aqui, de preto, de azul, de vermelho. São animais lindíssimos. Alguns têm um abdômen bastante alongado também. Tá? E aí a gente tem dois grandes grupos aqui de odonata. Esse grupo aqui, que é chamado de Anisoptera. Deixa eu ver aqui se vai dar contraste. Não, está dando pouco contraste aqui. Deixa eu selecionar o preto. De Anisoptera. Porque ptera, asa, iso, igual, an é um prefixo de negação. Portanto, asas não iguais, né? Asas diferentes. Uma alusão ao fato de que as asas anteriores são morfologicamente distintas das asas posteriores, cuja parte basal ela é bem mais larga nos Anisoptera. Um outro grupo de odonata, de libélulas, são aqui as chamadas de donzelinhas, né, que pertencem à subordem aqui Zygoptera. E aí esses animais, sim, eles têm a asa posterior é bastante parecida com a asa anterior, diferente dos Anisoptera, tá? E eles são geralmente bem mais delgados, né, o abdômen mais afilado, né, tem um corpo menos robusto. E muita gente fica com essa coisa romântica de ai, que bonitinho, elas fazem coraçãozinho quando estão fazendo amor, como nesse caso aqui. Né? Aqui, aí os dois estão no momento da cópula e estão fazendo um coraçãozinho aqui, ó, que fofo. Só que aí quando a gente vai ver as informações de fato biológicas desses bichos, vê que o negócio não é tão fofo assim. Esse aqui é um macho, essa aqui é uma fêmea, tá? O final do abdômen da fêmea, final do abdômen do macho. Ou seja, a gente está vendo que um comportamento típico de cópula. O macho, ele vai lá, fica se exibindo para a fêmea, quando a fêmea topa, ele vai lá e segura ela pelo pescoço até fazer com que ela curve o seu abdômen até o seu poro genital, e aí ali dentro ele vai introduzir o espermatóforo, mas em muitas espécies, antes disso, ele vai introduzir no gonóporo feminino ali uma estrutura numa espécie de um arpão, que primeiro ele introduz isso ali para que, se ela tiver copulado com algum outro macho,
ele vai arrancar com esse arpão aí o espermatozoide de algum outro macho que porventura tenha copulado com ela, para então introduzir o seu pênis e depositar o seu espermatóforo lá dentro da espermateca da fêmea. E aí, em muitas espécies, inclusive, ele fica lá segurando ela até fazer com que ela bote os seus ovos. Então ele fica ali prendendo ela, forçando ela ali, impedindo ela de se desvencilhar dele, até com que a missão dele seja cumprida, digamos assim, até com que ele tenha a garantia de que ela estará botando ovos que carregam o DNA dele. Olha que doido. Então não é necessariamente tão romântico assim, mas são animais lindíssimos, sim. São bem, bem delicados e tal. E bastante importantes também, assim como os Ephemeroptera, para estudos de controle de qualidade ambiental. Tá? Também são animais, assim como os Ephemeroptera, cujas larvas são aquáticas, e essas larvas aqui dos odonatas são predadores fantásticos, são grandes predadores. E aí aqui a gente está vendo a larva de um Anisoptera, larva não, perdão, uma ninfa de um Anisoptera. E aí esse animal ele produz, olha só, ele possui, olha só, o aparelho bucal dele aqui, ele é dobrado e, portanto, ele se estende até lá na frente para poder pegar, para poder pinçar uma determinada presa que passa ali na frente dele. Essa presa, muitas vezes, ela é larva de díptera, então está dentre os preferidos aí das ninfas de odonata, mas pode ser, em alguns casos, até pequenos peixes, anfíbios, etc. Tá? Tudo que ele conseguir pegar, ele vai lá pegar. E uma coisa interessante é que as ninfas dos Anisoptera, eles têm um tipo de respiração que é chamada de respiração anal, né? Eles têm uma câmara anal aqui e dentro dessa câmara anal eles vão ter várias brânquias aqui dentro e aí ele fica usando abrindo e fechando esse ânus para poder entrar e sair a água ali e lavar e oxigenar essa câmara branquial. E com isso eles conseguem também, tem toda uma musculatura bastante desenvolvida para contrair isso de uma vez, essa câmara, e expulsar de uma única vez a água que está ali dentro e fazer uma espécie de jatopropulsão para frente. Então isso funciona como um jato, como um turbo, quando esse animal tem que movimentar muito rapidamente para frente, seja para ir atrás de uma presa ou fugir de um determinado predador ou algum tipo de competidor maior e mais forte. Bom, um outro grupo aí bastante interessante são os Phasmatodea, que são os bicho-folha, como esse aqui. Olha só que fantástico, esses animais. E aí aqui a gente sai da água, né, e principalmente deixa aqueles animais que não conseguem dobrar a asa sobre o corpo, né, os Paleóptera, e vai agora para os Neóptera. Daqui para frente todo mundo consegue, e a gente, para a grande maioria dos grupos aqui, a gente deixa isso de imaturos aquáticos e passa a galera que passa a vida inteira em ambiente terrestre. No caso aqui dos Phasmatodea, eles são animais fantásticos que eles vão levar ao extremo algo que a gente vai chamar de criptismo. Tá? Criptismo. Ou seja, eles vão se confundir com o fundo, vão se confundir com o ambiente. Os bicho-folha vão ficar no meio das folhas e eles têm esse aspecto parecido com folha. Tão parecido a ponto de, olha só, tudo isso aqui ele está saudável, está tudo certinho, as cores estão certas. E aí vocês notem aí, ele está até simulando pedaços comidos da folha, pedaços da folha que tem necrose, né? É como se fosse uma folha velha mesmo, e aí à medida que ele se movimenta, ele faz um determinado gingado assim enquanto ele anda, imitando também o balançar de uma folha ao sabor do vento. Então são animais fantásticos. Tanto os bicho-folha quanto os bicho-pau, ambos pertencem à ordem Phasmatodea. Enquanto os bicho-folha imitam folhas, os bichos-pau imitam gravetos. Olha só, e aí a gente vê bichos-pau até com 30 centímetros ou mais de comprimento, bastante alongados assim, né? E fininhos,
todo o corpo ele é bastante fininho e aí ele fica lá quietinho, paradinho e quando ele anda ele dá aquele gingado como se fosse a mesma coisa, como se fosse o vento batendo num graveto. E o interessante é que o bicho-pau ele tem essa morfologia, mas o macho, se for um macho aqui, ele tem asas funcionais e o macho voa de um lado para o outro à procura da fêmea, que é muito engraçadinho, que proporcionalmente as asas dele são muito pequenas em relação ao comprimento total do corpo. Mas como o corpo ele é muito delgado, né, não é tão pesado assim, essas asas mesmo proporcionalmente pequenas dão conta do recado e esse animal, portanto, consegue voar para outro ambiente. Uma coisa interessante que ele tem, muitos deles têm, são cercos bastante alongados e aí ele tem, à medida que ele eleva as pernas anteriores para frente, para fazer com que, ao redor da cabeça, né, para fazer com que ele se pareça ainda mais com um graveto. E aí uma curiosidade, não confunda bicho-pau, e aí aqui a gente tem uma foto mostrando a cabeça de um bicho-pau, olha só, é uma cabeça meio elipsoide, semicircular, digamos assim, com uma taquarinha. Tá vendo que a cabeça é bem mais alongada, enquanto que aqui essa cabeça ela é mais elipsoide. Tá? Bicho-pau é phasmatode. E a taquarinha, por outro lado, é uma ortóptera. Tá? Não é phasmatode, não tem nada a ver. Muitos alunos, muita gente chega no laboratório, professor, eu peguei um bicho-pau. Na hora que a gente vai ver, é taquarinha. Tá? Taquarinha é um ortóptera, é uma outra ordem, a ordem Orthoptera, da família Proscopidae, tá? Popularmente conhecidas como taquarinha ou mané-magro. Certo? E esses animais aqui, eles têm, assim como os bicho-pau, eles têm a mesma lógica assim, de se confundir com um graveto, tá? Mas a morfologia é diferente, a cabeça é alongada e uma outra diferença significativa é que as pernas posteriores elas não são ambulacrais, como é o caso aqui dos bicho-pau. Todas as pernas são ambulacrais, são para andar. Já na taquarinha, a perna posterior ela é saltatória. Tá? Então ela é uma perna para saltar. Essas são as características que deixam fácil a distinção desses dois grupos. Os Orthoptera, assim como são a taquarinha, mas existem outros elementos aí muito mais populares, né? São os grilos, os gafanhotos, as paquinhas, para quem tem um quintal aí, que tem principalmente um gramado, né? Volta e meia acha uma paquinha também. E aí gafanhotos bonitões como esse aqui, e as esperanças também, tá? Tudo isso aqui pertence à ordem Orthoptera. E as esperanças, assim como os bicho-folha, utilizam esse criptismo para tentar se passar por uma folha, inclusive também, olha só, com uma folha com marcas de necrose e tal, olha, fungou, tem fungo, o tecido morreu, mas na verdade tudo isso aí é só pigmentação para fazer com que ele escape da predação, para que um passarinho não vá lá e almoce esse bicho. Uma coisa muito interessante, falando nisso de predação, só um parêntese na aula, que eu acho muito legal, as esperanças elas fazem muito isso. Esperanças, algumas mariposas também fazem e é fantástico. O seguinte, predadores, eles se baseiam, passarinhos, por exemplo, né? Os passarinhos que vão lá comer um determinado inseto na copa de uma árvore ou no tronco de uma árvore. Eles vão se basear em movimento, eles vão se basear em forma, né? E em simetria. Né? Ele vai procurar ali algum bicho que esteja se movimentando diferente do fundo, então, opa, aquilo ali é um ser vivo. Se é um ser vivo suficientemente pequeno, pode ser um ser vivo que será meu almoço. Uma outra coisa que ele vai se basear é nisso de simetria. Né? E aí, bom, a forma, as esperanças, os bicho-folha, bicho-pau resolvem isso tentando imitar o fundo. Né? Você olha assim, parece uma folha mesmo, quando está no meio de um monte de folhas. Agora, uma coisa que eu quero falar aqui que é muito interessante é que esses animais eles têm como estratégia também a quebra do padrão de simetria. Os insetos são
são artrópoda, que são equidizozoa, que são protostômios, que são bilatéria, ou seja, a lateral direita é praticamente igual à lateral esquerda, né? A metade direita e a metade esquerda do corpo são iguais. E aí o que esse bicho faz? Como ele sabe que o predador também procura por padrão de simetria, procura algo que seja simétrico, ele vai se entortar todo para despistar o predador, para fazer com que, olha, eu não sou simétrico não, portanto eu não sou um animal não. E aí quando você chega perto de uma esperança, muitas vezes ela vai esticar mais uma perna e contrair mais a perna do lado oposto, vai jogar as antenas para um lado, ela vai dobrar todo o seu corpo, né, quebrar esse padrão de simetria, e à medida que você vai lá e toca ou sopra, alguma coisa assim, ela vai tentando se curvar ainda mais para ficar cada vez mais assimétrica, porque ela sabe que os predadores também procuram padrões de simetria. Isso é fantástico. Não apenas na forma como ela se apresenta, mas como ela se comporta também. Bom, vamos lá. Para além dos Orthoptera, nós temos aqui a ordem dos louva-a-Deus, né, que é a ordem Mantodea. E aí são animais fantásticos, e aí esses são animais aqui que vão fazer isso também de quebrar padrão de simetria, né? E uma outra coisa muito, muito comum aqui nos louva-a-Deus, quando, por exemplo, a gente vai incomodar esses bichos aí, tadinhos, a gente vê na internet vários vídeos aí, deles ficam de lado, levanta as asas e ergue as pernas anteriores raptoriais, né, para ele tentar passar uma mensagem de que ele é maior do que o que de fato ele é, maior, mais forte, mais agressivo, etc. Mas, de um modo geral, são predadores extremamente habilidosos. E aí nós temos aqui predadores como esse aqui, que ele se confunde muito com as pétalas das flores, nas quais ele fica em repouso, à espera, e aí quando vem algum polinizador, não necessariamente um polinizador, né? Quando vem um visitante floral, simplesmente não consegue distinguir o que é louva-a-Deus e o que é flor, e aí acaba virando o almoço desse bicho aqui. Eles têm sim aquele comportamento que a gente vê na internet da fêmea, ela decapitar o macho, né? O macho vai lá durante a cópula, ela vai e arranca a cabeça dele, e isso inclusive serve para aumentar a eficiência da cópula, né? Uma vez que ao corte, a decapitação, os gânglios nervosos acessórios ali fazem com que ele aumente a frequência, ali, a intensidade, a eficiência na transferência do esperma. E são predadores fantásticos. Eles têm uma visão tridimensional muito legal. Não sei se vocês já viram isso, se não viram, próxima vez que verem um louva-a-Deus, prestem atenção que ele vai ficar fazendo esse movimento laterolateral, assim, com o corpo, principalmente com a cabeça. E o que ele está fazendo? Ele está com isso captando, percebendo a profundidade do objeto que ele está focado, né? À medida que ele se movimenta lateralmente, o fundo e aquilo que está na frente, por exemplo, uma mosca, vão se movimentar em velocidades distintas. E com isso ele consegue ter uma melhor definição do quão perto, do quão longe esse alvo está, né, em relação ao resto do fundo, tá? Em relação ao fundo. E uma outra coisa muito interessante é que, principalmente são predadores crepusculares, ou seja, são bichos de penumbra, principalmente. A gente chega à noite, vai fazer coleta de inseto, e aí vai um monte de bicho na lâmpada, e aí a gente está lá coletando naquele pano branco, né, naquela armadilha luminosa, e é muito recomendável que a gente olhe também na periferia, nessas partes que estão sombreadas. Ou seja, ele é atraído para a luz, mas ele não fica na luz, ele não fica nessa parte mais clara. Ele fica na penumbra, porque aí dessa forma ele vê sem ser visto, né? E aí com isso ele tem uma maior efetividade para pegar uma presa. Bom, uma outra ordem são os Blattodea, são as famosas baratas, né? Como essa aqui, que é a mais comum em ambiente doméstico, né? Que é a Periplaneta americana.
Periplaneta americana. As baratas são animais muito interessantes, assim, bom, tem toda essa questão de, por serem sinantrópicos e tal, são passíveis de transmitir doenças e tudo mais, né? São animais considerados nojentos por muitos de nós, mas são animais fantásticos, assim, no sentido de conseguirem perceber muito bem o ambiente e resistirem muito bem a variações ambientais. São animais muito resistentes. Tá? E aí eles têm aquele tipo de asa que a gente viu lá no começo, que é a asa do tipo pergaminácea. Pergaminácea. Bom, e um tipo especial de barata são os cupins. Sim, cupins pertencem à infraordem Isóptera, que está dentro da ordem Blatódea. Blatódea também chamado de Blatária, tá? Ambos são válidos. Blatária. E aí os cupins todos os cupins pertencem à infraordem Isóptera, ou superfamília Termitoidea, dependendo de qual autor você queira seguir. E aí a gente entra num grupo aqui que a gente vai tratar melhor no seminário sobre a evolução da socialidade em insetos. E aí lá a gente vai falar das formigas, das abelhas, das vespas e dos cupins. Por hora, apenas dizer para vocês que são animais fantásticos, são os animais mais incríveis que existem no planeta. Mentira, estou falando isso só porque eu estudo cupim. Mas assim, se bem que não sou só eu falando, não. Os animais eusociais são por muitos autores considerados assim, aquilo que de mais incrível, de mais maravilhoso a natureza até hoje já produziu. Tanto é que o próprio Darwin ele ficou embasbacado com a socialidade nos insetos, né? Ele mesmo dizia que isso é o grande tendão de Aquiles da teoria que ele estava propondo. Bom, os cupins são insetos sociais, verdadeiramente sociais, então tem uma divisão de trabalhos em castas morfologicamente distintas. E aí aqui a gente está vendo, deixa eu colocar mais isso, deixa eu colocar um vermelhinho aqui. Aqui a gente está vendo um operário, o símbolo de operário é esse aqui, a gente está vendo um operário, a gente está vendo aqui, esse aqui é o rei, é o macho, tá? Esse carinha aqui, e aí tudo isso aqui é a rainha. Olha só que incrível, que grandona é essa rainha. Tudo isso aqui é a rainha. A rainha é basicamente uma máquina de botar ovos. Toda essa porção daqui para cá, tudo isso aqui é abdômen, tá? Ela então, o abdômen dela está grandemente distendido e tudo que vocês estão vendo aí em amarelo, deixa eu apagar aqui para vocês verem novamente o amarelo, é basicamente ovário. O ovário visto em amarelo aí por transparência, porque a parede do corpo ela é bem fininha. Porque olha só, os tergos aqui no macho, a distância entre eles na fêmea. Então essa aqui é a rainha. Então vocês estão vendo esse abdômen gigantesco dela aqui, porque isso aqui é quase tudo ovário. Uma rainha adulta, existem espécies aí de cupins cuja rainha chega a botar até 20 mil ovos por dia. Então é muita coisa, é uma máquina de botar ovos e o macho fica lá de tempo em tempo copulando com a fêmea. Então nós temos aqui o casal real, né? O rei e rainha, os imagos, os operários, e que vão desempenhar os papéis aí de busca de alimento, cuidado dos filhotes, limpeza geral, alimentar todo mundo na boca. E temos também os soldados, tá? Os soldados, que eles vão ter estratégias distintas de defesa da colônia. E aí a gente vai ter soldados como esse aqui. Aqui a gente está vendo cabeças de soldados de cupins, apenas a cabeça, tá? E aí as peças bucais aqui vai ter mandíbulas bem robustas que vai morder um possível agressor.
ou essa mandíbula é bastante atrofiada e há o surgimento de um tubo chamado nariz, nasus, que vai produzir uma substância aqui em uma glândula, e essa substância ela vai ser liberada aqui por esse tubo e aí vai ser esguichado aqui até um possível agressor, como se fosse uma pistola d'água. Tá? Então, os soldados, eles estão ali, a função deles é única e exclusivamente a defesa da colônia. Uma outra ordem muito interessante, muito bonitinha, são os Dermaptera, são popularmente conhecidas como tesourinhas, ele tem esse nome por causa dos cercos aqui no final do abdômen. Tá? Esses cercos têm esse formato de pinça. Muita gente acha que isso aqui é venenoso e tudo mais, nada disso, são animais para a gente extremamente inofensivos. Ela vai utilizar essas pinças aí para defesa, mas para nós, seres humanos, não tem perigo nenhum, certo? São animais muito comuns em chão de floresta, por exemplo, tá? Em ambiente de solo rico em nutrientes. Um outro grupo muito comum, muito diversificado e muito importante economicamente são os hemíptera. Os hemípteras são os percevejos, cigarrinhas, cigarras, pulgões, barata d'água, percevejo de cama, os percevejo aquático, e escorpião d'água e assim por diante. As jequitiranamboia, como esse aqui deixa eu até falar sobre esse bicho aqui. Esse bicho aqui é uma jequitiranamboia. Jequitiranamboia. É muito comum, assim, pessoas mais antigas falarem que se esse bicho aqui, se ele te picar, você vai morrer em menos de 24 horas, é extremamente venenoso, a árvore que ele pica, aquela árvore seca e morre, etc. Nada disso. Tá? É tudo crendice popular. De um modo geral, o conhecimento popular é extremamente importante, extremamente válido, mas tem muitas crendices associadas, né? Esse negócio de faz mal leite com manga, o pozinho da asa da borboleta bruxa cega, a picada da jequitiranamboia é fatal. Coruja cantar na porta de casa, sinal que alguém vai morrer. Essas crendices não necessariamente encontram um respaldo na ciência. E as jequitiranamboias são as cigarras que têm um processo anterior aqui na cabeça, bastante distinto. E uma outra coisa muito interessante nesses animais é que eles têm uma estratégia de defesa contra predadores, que é uma arma surpresa. A gente vê aqui essa jequitiranamboia com ambas as asas anterior e posterior distendidas, mas quando ela está em repouso, essa asa posterior ela fica dobrada e a asa anterior dobrada por cima, recobrindo completamente a asa posterior. Quando vem, primeiro ela tenta o criptismo, né? Ela tenta se camuflar, ela tenta passar despercebido com o fundo, e quando isso não acontece, ela vê que o passarinho vai lá pegá-la, ela abre de uma vez as 4 asas e expõe essas manchas ocelares aqui, que vão passar para o predador a mensagem de que, olha, não é um pequeno inseto, é um animal grande, olha o tamanho dos olhos aqui, portanto o tamanho desse bicho, você que não está enxergando direito. Isso causa uma confusão no predador, que pode vacilar tempo suficiente para ela então fugir. Tá? São animais muito importantes, as mariafedidas também. Muitos desses animais são importantes no controle biológico, por exemplo, existem espécies predadoras de mariafedida que vão predar lagartas de lepidóptera, de borboletas e mariposas, né, que vão controlar populações de espécies praga, mas também existem espécies aqui que são praga, que podem causar prejuízo tanto em ambiente agrícola, né, como é o caso dos pulgões, das cochonilhas, em ambientes urbanos também, como é o caso aqui do percevejo de cama, por exemplo, né? E sem contar espécies de interesse médico, como é o caso do barbeiro, que pode transmitir a doença de Chagas. Uma coisa muito interessante, do ponto de vista econômico também, é que todo mundo fala sobre a entomofagia e torce o nariz, né? O hábito de comer insetos.
Só que vai no supermercado e compra iogurte de morango, que é vermelhinho ali, e boa parte desses alimentos aí, principalmente alimentos de coloração vermelha, uma parte significativa utilizam como pigmento para dar essa cor vermelha algo chamado carmim de cochonilha. E o que é o carmim de cochonilha? É o sangue de uma espécie de hemíptero, a cochonilha. Né? Esse sangue tem um pigmento aí, o carmim, que vai dar origem ao carmim de cochonilha, que é utilizado para colorir enfim, itens alimentares. Então, entomofagia é o futuro, galera. Acostumem-se e bora praticar esse negócio. Brincadeiras à parte, um outro grupo aí muito interessante, muito importante, muito conhecido, aliás, o mais conhecido dentre os insetos são as borboletas e as mariposas. Ambas pertencem à ordem chamada Lepidoptera. Então, toda borboleta e mariposa pertence à ordem Lepidoptera, tá? E aí elas têm diferentes cores, formatos e tal, mas o que elas têm em comum? Elas têm em comum a presença de escamas recobrindo o corpo, certo? E aí essa escama aqui, que é aquele pozinho que a vovó falava, que se você pegar uma mariposa, também chamada de borboleta bruxa, e passar aquele pozinho no olho, você pode ficar cego. Geralmente você pode ter uma irritação, né? Porque isso aqui é um escama, é um pedacinho de quitina, né? É uma placazinha de quitina. E quando você se suja, são centenas, às vezes milhares. Isso pode sim causar uma irritação, mas que é facilmente contornável com a devida asepsia, lavando bem os olhos, etc. Né? Uma outra característica muito pronunciada dos Lepidoptera é o aparelho bucal aqui, chamado de espirotromba. Espirotromba. Tem esse nome aqui porque esse aparelho bucal ele é bastante alongado, tubular, e ele é guardado enrolado, ele está todo enrolado aqui, dessa forma, quando esse animal está em repouso. E aí ele estica isso aí, distende toda essa espirotromba na hora de libar o néctar, né? Na hora de beber o néctar das flores, né? Que é o principal alimento, mas não apenas. Existem mariposas aí que são Lepidoptera, que são especializadas, por exemplo, em beber suco fecal de passarinho, por exemplo. O passarinho vai lá e faz cocô, e aí vão borboletas se alimentar daquele suco ali que está nas fezes daquele passarinho. Ou especializadas em beber a lágrima dos olhos de vertebrados, etc. Existem várias especializações distintas. Mas essas são as duas características aqui que diferenciam bem os Lepidoptera dos outros. Os Diptera são as famosas moscas, mosquitos, mutucas, carapanãs, muriçocas, etc, etc. Eles têm esse nome Diptera. Por quê? Porque são duas asas. Professor, mas não são os insetos não têm dois pares de asas? Sim, exatamente. Mas o segundo par de asas é isso aqui, ó. Ele foi diferenciado, ele foi transformado em uma estrutura que não serve para bater asas, para voar. Ele foi transformado em uma estrutura chamada de halter, portanto tem um par de halteres que vão funcionar como balancins, eles vão ficar se movimentando para ajudar esse animal a se equilibrar durante o voo. Tá? Esse animal consegue voar melhor com esses pesos e contrapesos ali. Já viram aquelas provas em que a pessoa está andando numa corda bamba e aí ela segura uma vara com dois pesos na ponta, né? E aí aquilo ali ajuda ela a manter o equilíbrio? Aqui funciona mais ou menos da mesma forma. Então, eles têm apenas duas asas, as asas anteriores. Já nos Strepsiptera, por exemplo, que é uma outra ordem, eles também têm apenas duas asas, mas é o inverso aqui. A asa posterior é funcional e a asa anterior é que foi transformada em halter. Tá? Os Diptera, eles estão divididos em dois grandes grupos, né? Os Nematócera, que é onde estão ali os mosquitos, os carapanãs, as muriçocas. Todos esses bichos aqui que têm geralmente o corpo mais alongado, são mais delgados. E os Brachícera,
que são aqueles que a gente comumente chama de moscas, né? As mutucas também são dípteras, as varejeiras, etc. Né? E aí a gente tem aqui em muitos dos Brachycera a presença de uma estrutura aqui chamada de calíptra. Deixa eu mudar aqui. Uma estrutura chamada de calíptra, que vai proteger os halteres que estão aqui embaixo. E aí esses animais, esses dípteros que tem a calíptra, são chamados de dípteras caliptrados. E aí aqui a gente tem uma infinidade, nos díptera é uma diversidade imensa de animais. É complicado a gente entrar em detalhe em cada um deles aí mereceria uma aula à parte, tá? Mas procurem depois bastante informação e a gente vai conversando depois no Google Sala de Aula. Um outro grande grupo aí, os Lepidoptera, Díptera, e esse grupo aqui, Hymenoptera, e um outro grupo, o próximo que a gente vai ver aí, que são os Coleoptera, são os 4 maiores grupos aí, né? Se eu não me engano, juntamente com o Hemiptera, são os top 5 aí, dos grupos que mais têm espécies, tá? Os Hymenoptera são as abelhas, as vespas, formigas, são animais aí com a diversidade de forma, maneiras de explorar o ambiente, padrões morfológicos imensos. Tem desde animais que são voadores exímios até animais completamente ápteros, como por exemplo as fêmeas de feiticeiro, né, da família Mutillidae, as formigas que não são asaladas, né, tem, portanto, uma parte significativa, a maior parte das espécies de insetos sociais, verdadeiramente sociais, né, os eusociais, estão aqui dentro dos Hymenoptera, né, as abelhas, as vespas e as formigas. E aí aqui eu coloquei para vocês verem esse animal lindíssimo aqui. Isso aqui é uma abelha das orquídeas. Abelha das orquídeas. E aí lá no começo na aula anterior eu mostrei para vocês que a perna posterior lá de muitas abelhas chamada de corbiculada, né? Tem uma corbícula que é uma estrutura como se fosse uma pá para poder coletar o pólen, né? Aí aqui nessas abelhas, o macho, e apenas o macho, quando ele vai se exibir para a fêmea, ele quer seduzir a fêmea, ele vai utilizar essas cores vibrantes, vivas, metálicas aí, esse azul ou verde, e não apenas isso. Ele procura orquídeas, e aí existe uma relação de espécie a espécie, e aí ele vai lá e raspa essas orquídeas para pegar óleos essenciais, para pegar o perfume dessas orquídeas e guarda numa estrutura aqui dentro. Aqui é, digamos assim, a abertura de uma bolsa interna aqui. Deixa eu mudar a cor para dar mais contraste. E aí aqui dentro tem uma estrutura, digamos assim, que essa parte aqui da perna ela é oca e vai guardar esses óleos, e aí quando ele vai para a arena que ele monta para poder se exibir para a fêmea, ele vai e lambuza isso no corpo para ele ficar bem perfumadão, bem cheirosão para conquistar a fêmea para a cópula. Eles podem ter um lábio bastante alongado, como o caso desse aqui, ou até mais alongado ainda, para libar o néctar, né? Para inserir isso aí lá no cálcar de uma orquídea, né? Naquela estrutura tubular, e lá no fundo produz o néctar, no cálcar de uma orquídea, para poder libar o néctar e se alimentar também. São animais extremamente interessantes, os Hymenoptera. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui a ordem dos besouros, né? Que são chamados de Coleoptera. Tá? Coleo, endurecido, duro, ptera, asa, em alusão ao par anterior de asas, que é do tipo élitro, tá? Que vai funcionar para recobrir ali as asas posteriores membranosas, que essas sim serão utilizadas para o voo. É uma ordem gigantesca, a gente está falando aqui de mais de 350 mil espécies. Tá? Somente aqui no Brasil a gente tem aí por volta de umas 25 mil espécies,
ou mais, algo assim. Tá? Para vocês terem uma ideia, isso aqui dá o equivalente a 1/3 de todas as espécies que existem. De cada 3 espécies de insetos que existem no mundo é besouro. É muita espécie, uma diversidade muito grande de espécies, de formas de utilizar o ambiente, desde besouros predadores, fitófagos, que vão se alimentar de raiz, de tronco, de folha, que vão se alimentar de fungo, que vão parasitar outros animais, enfim, tem de tudo aqui dentro também. E o número de espécies aí que de fato existe é com certeza muito maior. Existem várias regiões e vários grupos aí que são muito pouco estudados e que guardam, portanto, um número de espécies novas muito alto, na casa aí de várias dezenas de milhares também. Tá? São animais extremamente importantes, tanto do ponto de vista econômico, várias espécies que são pragas, várias espécies que são úteis, várias espécies utilizadas na medicina, várias espécies que podem ser utilizadas no controle biológico, no desenvolvimento de fármacos, etc. Tá? São muito bonitos, né? E muito, muito interessantes também, e eles são aí, estão no topo do top 5 em termos de número de espécies de insetos. Agora eu quero tratar um outro assunto para ir para os finalmente aqui com vocês. Eu quero tratar sobre esses 5 tópicos aqui relacionados à evolução dos insetos. A gente sabe, a gente tem um conjunto relativamente grande de dados aí que apontam que os insetos eles surgiram lá no período siluriano, há aproximadamente 420 milhões de anos atrás, e desde então eles vêm aumentando cada vez mais a sua diversidade. Tá? Logo em seguida, esse salto na diversidade se deu principalmente quando surgiram as asas, e a gente vai falar agora melhor sobre isso. Depois, quando surgiram os neóptera, né, aqueles capazes de dobrar a asa sobre o abdômen, e quando surgiram aqueles capazes de fazer uma metamorfose completa, e também quando eles fizeram um acordo, uma cooperação, um consórcio aí com aquelas plantas com flores, né? Um acordo aqui entre as angiospermas e os insetos, né? E aí a gente tem uma especialização de ambos os lados, de visitantes florais e de flores, para atrair, recompensar e utilizar esses visitantes florais. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que nos chama muita atenção é a evolução do voo. E aí, para isso eu trago para vocês esse artigo que saiu aqui, olha só, em outubro do ano passado, em outubro de 2020, esse artigo aqui do Qian Xinkao e Jin, que eles apontam o seguinte, eles dão uma olhada aqui na forma da eficiência energética e no grau de contração da musculatura associada ao voo, como é que isso evoluiu. A gente sabe que a passagem do ambiente aquático para o ambiente terrestre demorou muito nos animais, né? Porque é algo muito, muito complicado de ser feito. Teve que ter várias novidades evolutivas surgindo para que isso pudesse ser feito com plenitude. E o passo seguinte é a conquista do ambiente aéreo, né? A capacidade do voo. Tanto é que apenas os insetos e as aves e os morcegos dominam o voo. No máximo, a gente vai ter alguns outros grupos capazes de planar, coisas do tipo, né? Mas que voam apenas esses 3 grupos. E aí a gente vê, olha só, nesse gráfico aqui embaixo, a gente tem uma escala de tempo geológico em milhões de anos, né? Do atual até o mais profundo, até aqui 650 milhões de anos. E a gente vê a variação no nível de oxigênio, deixa eu até mudar a cor aqui para não confundir, na porcentagem de oxigênio na atmosfera. E aí a gente vê essa linha pontilhada aqui, que é a quantidade atual de oxigênio. Hoje em dia a gente tem esse tanto de oxigênio aqui, essa porcentagem aqui um pouquinho acima dos 20%, 20, 21, 22%, algo assim. Tá? E aí a gente vê que teve alguns momentos no passado
que tiveram uma concentração de oxigênio acima do que a gente vê hoje. E aí, coincidentemente ou não, é o momento mais ou menos, é o período em que a gente hipotetiza que surgiu o voo nos insetos. Tá? Nesse primeiro momento aqui, e não só nos insetos, nesse outro momento aqui também, é o momento em que surge o voo nas aves e nos morcegos também. Tá? Então a gente vê que muito provavelmente o surgimento do voo, para não dizer com certeza, né, que o surgimento do voo ele está muito associado à porcentagem de oxigênio na atmosfera. Por quê? Porque o voo é uma atividade muito intensa que tem um gasto metabólico muito grande que depressiona os níveis de oxigênio da musculatura. E, portanto, eu preciso de muito oxigênio entrando ali, sendo utilizado por aqueles músculos para realizar a contração muscular das asas. E aí, uma atmosfera mais rica em oxigênio propiciou o surgimento, o desenvolvimento, a seleção a favor desses animais que têm asas e capazes de bater essas asas em voo. Tá? E aí, a partir daí, essas asas foram, digamos assim, melhorando cada vez mais. Isso é muito interessante. E aí existem teorias conflitantes, concorrentes, sobre como surgiram as asas. Tá, essa ideia aqui está dizendo que, beleza, olha, a gente precisa de oxigênio para que esses bichos consigam voar e o meu registro histórico aí está dizendo isso, que muito provavelmente o voo nos insetos ele surgiu em momentos em que a concentração de oxigênio era mais alta do que a atual. Ok, mas como que surgiram essas asas para início de conversa? E aí a gente tem duas hipóteses concorrentes que eu já vou mostrar, mas para a gente ver as diferenças entre elas é importante a gente olhar aqui como é que esses bichos batem essas asas, e aí focando novamente nos insetos. Olha só, a gente tem primeiro aqui um esquema, um corte transversal aqui do corpo de um animal, de um inseto, e aí a gente vê as asas, e aí aqui a placa de cima aqui é o tergo, é o tergo, e a placa de baixo é o externo, tá? E aí a gente vê musculatura associada. Nesse caso aqui, um tipo de voo, a gente vê dois padrões de voos nos insetos. Esse padrão A e o padrão B. No padrão A, acontece o seguinte. Eu tenho músculos que vão do tergo ao externo, e aí esses músculos vão contrair. E quando eles contraem, essa musculatura de voo indireta, as asas sobem, né? Porque isso aqui contrai, estica e a asa vai para cima. Né? Eu puxo de um lado e estico do outro. As asas vão para cima quando essa musculatura de voo indireta se contrai. E, falta para completar o batimento da asa, eu tenho esse outro conjunto de músculos aqui que está ancorando um outro ponto da asa até aqui embaixo. E aí quando essa musculatura de voo direta ela contrai, ela está puxando, olha só, ela está ancorada diretamente aqui na asa e não na ponta da asa. Tá uma região mais para frente da asa. Né? Então, quando ele contrai, ele puxa essa asa para baixo e, portanto, ele abaixa a asa. Então, eu fico revezando entre contrair esse conjunto de músculo e esse conjunto de músculo. Então, esse conjunto, asa para cima, esse conjunto, asa para baixo. E aí eu vou batendo. Isso aqui é um movimento mais lento, mas ele é mais forte, porque eu tenho dois conjuntos aí, um sobe, outro desce, sobe, desce, sobe, desce. E aí, esse é o tipo de batimento que a gente chama de voo direto, que é muito mais forte e mais lento. Portanto, ele é utilizado em insetos que são maiores, né? Porque ele tem um corpo mais pesado, que tem asas maiores e mais pesadas. Como, por exemplo, gafanhotos, libélulas, vários outros insetos que são grandes. Tá? E que não batem a asa tão rápido assim.
O problema, o efeito colateral é que é muita informação, eu tenho que ficar fazendo esse revezamento de grupos musculares distintos, isso faz com que a velocidade de batimento seja menor. Uma outra estratégia é essa estratégia B. Aqui eu também tenho uma musculatura de voo indireta, que ela vai contrair, deformando aqui o tergo, e que é a asa, ela está ancorada aqui, assim como no outro, está ancorada aqui na margem do tergo, né, que é essa placa dorsal, e aí quando isso contrai, isso aqui abaixa, a ponta sobe, a asa sobe, certo? Então a musculatura de voo indireta contrai e a asa sobe, assim como no outro. Só que a diferença é, eu não tenho uma musculatura de voo direta. O que eu tenho é uma musculatura longitudinal, que vai da cabeça para o ânus, digamos assim, né, nesse eixo longitudinal, que ele vai contrair ou não, que ele vai contrair e relaxar, e esses movimentos de contração e relaxamento vão deformar o tergito, vão deformar esse tergito de outra forma, vai curvar esse tergito. E enquanto essa musculatura ela achata o tergito, essa outra musculatura ela curva o tergito. E quando ela curva, a pontinha vai mais para baixo e com ela a asa também. A asa abaixa também. Então essa musculatura longitudinal abaixa a asa e essa musculatura dorsoventral, digamos assim, ela eleva a asa. Esse movimento de abaixar a asa, utilizando essa musculatura longitudinal, ele tem menos potência, né? Portanto, é um batimento mais fraco. Portanto, ele não é viável para insetos muito pesados, muito grandes. Porém, com isso, é uma contração que ela é muito fácil de ser feita e ela pode ser feita numa velocidade muito grande. Com isso, ela é muito utilizada principalmente para moscas, mosquitos, esses outros insetos aí, de tamanho menor e que tem um voo muito rápido. Então, por isso que a gente não consegue pegar uma mosca aí, porque ela bate a asa muito rapidamente. Tá? Então a gente tem esses dois tipos de voos, e aí aqui tem um videozinho bem legal, que eu recomendo que vocês assistam, de insetos voando em câmera lenta. É muito bonito de se ver diferentes grupos, com diferentes estratégias, e aí eu quero que vocês tentem identificar a estratégia A e a estratégia B, quais insetos ali estão batendo a asa com qual tipo de estratégia, com qual tipo de conjunto muscular aqui, tá ok? Vão lá, assistam o vídeo e depois voltem para cá. Bom, como eu tinha falado antes, essas hipóteses aí do surgimento das asas, existem várias hipóteses concorrentes, a gente ainda não, é algo que ainda está em debate, a gente não tem ainda uma certeza, uma hipótese que é amplamente aceita, mas nós temos hoje em dia duas principais hipóteses, que é a hipótese branquial, também chamada de hipótese pleural, e a hipótese paranotal, também chamada de hipótese tergal. Tá? Pleural de pleura, tergal de terno, aquela placa dorsal. Segundo a hipótese branquial, e aqui a gente tem essas hipóteses aí sendo primeiramente enunciadas desde 1850, algo assim, por aí, tá? Se eu não me engano, Kukalovapek, aliás, esse aí foi depois. Enfim, alguns autores aí propondo essas hipóteses há bastante tempo atrás, a gente vem batendo cabeça e até hoje a gente não chegou numa conclusão a respeito. Por quê? Porque é muito difícil, enquanto o surgimento das asas dos mamíferos e das aves está muito mais avançado, o compreendimento de como elas surgiram. Isso se deve em grande parte porque o surgimento ele é muito mais recente. A gente está falando de alguns poucos milhões de anos atrás, diferente dos insetos que foi há mais de 300 milhões de anos atrás. Né? Olha só aqui. A gente está falando nesse período aqui muito provavelmente entre 300 e 350 milhões de anos atrás, ao passo que as asas dos morcegos e aves surgiram nos últimos 50, 100 milhões de anos no máximo. Tá? Então é muito mais antigo, é muito mais complicado e o registro fóssil ele é muito mais difícil porque insetos eles deixam muito menos marcas, muito menos fósseis do que vertebrados.
Bom, mas enfim, nós temos essas duas hipóteses concorrentes. O que diz cada uma delas? A hipótese branquial, também chamada de hipótese pleural, ela enuncia que as asas elas surgiram das brânquias, lembra lá das brânquias dos crustáceos, né? Tá na base ali dos exopoditos, né? Tá na base dos apêndices locomotores ali, da coxa saem os exopoditos e sai também uma brânquia de cada apêndice. E aí essas brânquias elas surgiram ali e a partir do tempo elas foram migrando cada vez mais para a parte dorsal do corpo e ganhando essa nova função, que seria um fenômeno aí que a gente chama de exaptação, né? Algo que surgiu evolutivamente para uma função e depois foi cooptado para uma outra função. Tá? Existem, por um tempo significativo, essa foi a hipótese dominante, mas tem também uma outra hipótese que é muito forte, que é a hipótese paranotal, também chamada de hipótese tergal, que ela diz que as asas elas surgiram de expansões laterais dos tergitos torácicos e não das brânquias, permitindo primeiro planar e depois voar. Então, o tergo ali, né, o tergito torácico, ele vai se expandindo lateralmente, forma lobos, são lobos paranotais. Esses lobos paranotais são presentes em vários outros grupos, como por exemplo crustáceos, miriápodos, várias espécies de insetos que não fósseis que não voavam, mas tinham expansões laterais do tergo. E aí, com o tempo, foi havendo o surgimento de uma musculatura associada e de uma articulação entre esses lobos, né? O surgimento e desenvolvimento desses lobos, por fim, a articulação e, por fim, o desenvolvimento de musculatura para fazer com que esses lobos, num primeiro momento, que eram usados para planar como se fosse um esquilo voador, né? Agora, para voar também, para que haja um batimento ativo dessas asas. Isso é um campo ainda em pesquisa e existem alguns trabalhos muito interessantes propondo que, olha galera, nem 8 nem 80, vamos colocar um meio termo aí, muito provavelmente seja uma hipótese mista, seja uma contribuição das duas fontes que fez com que as asas surgissem. E aí tem, por exemplo, esse trabalho, olha só, esse artigo ele foi publicado em dezembro do ano passado, né? Foi publicado há pouquíssimo tempo, mostrando exatamente isso. Uma hipótese mista. E aí a gente tem aqui um ancestral pré-cambriano, né? Antes do surgimento das pernas articuladas, né? Antes do surgimento dos artrópodos. E aí, no período cambriano para cá, ao surgimento das pernas articuladas com seus exopoditos aqui nos crustáceos. E aí esses segmentos proximais aqui, eles vão sendo incorporados à parede do corpo do animal. Olha só esse segmento em azul claro aqui, ele dá origem aqui à lateral dos notos torácicos, tá? Portanto a parte de cima, né? Enquanto que esse segmento em amarelo aqui, ele vira um exopodito aqui, e que, portanto, essa parte aqui está aqui embaixo, que seria a brânquia, né? Essa parte aqui da brânquia vai dar, digamos assim, dar origem à parte de baixo da asa, e esse segmento aqui, que deu origem à margem lateral aqui do tergito, na parte dorsal, vai dar origem a essa outra parte da asa. A junção das duas coisas formaria uma asa, portanto, nos Pterygota. Tá? Então seria uma contribuição dos dois. E aí a gente vê o mapeamento de vários genes que vão atuar em regiões específicas dos apêndices locomotores dos crustáceos e nos insetos. E aí a gente vê que esses exopoditos aqui, ele está nessa região nessa região aqui dos insetos. Tá? Então, assim, está aumentando o número de artigos que diz que, olha, muito provavelmente as asas elas surgiram a partir de contribuição de genes que atuam no desenvolvimento da brânquia e no desenvolvimento de lobos paranotais, e elas se fundiram, digamos assim, se uniram para formar as asas.
Tá? Mas é um campo que ainda carece de muito mais pesquisa, existem muitas lacunas, muitas dúvidas, existem muitas críticas nesses trabalhos aí. Tá? Portanto, aguardem cenas dos próximos capítulos. Então a resposta é, como surgiram as asas? Não sei. Possivelmente é possível que tenha surgido de ambos, de expansões da pleura e do tergo para formar a asa, ou de repente um ou outro, né? Não sei. Mas uma vez que essas asas surgiram, a gente consegue então insetos capazes de explorar todo um conjunto imenso de hábitats, porque se essa região aqui está ruim, eu simplesmente vou para uma outra região. Acabou o alimento aqui, eu vou à procura de novos alimentos. Eu estou comendo essas folhas aqui dessa árvore ficou doente, ou essa árvore morreu e não tem mais folhas, eu vou até a copa da árvore vizinha ou daqui 10, 100, 1000 metros de distância à procura de novos alimentos, novos sítios de nidificação, à procura de parceiros sexuais, né? E assim por diante. As asas as asas propiciaram um fenômeno ecológico extremamente interessante chamado de liberação ecológica, né? Liberação ecológica. Ou seja, que é quando há um fator, seja ele externo ou interno, nesse caso aqui interno, né, o surgimento das asas, que faz com que a partir de um ancestral ou de um conjunto pequeno de ancestrais, eu tenha a disponibilidade de um conjunto muito amplo, muito rico de nichos vagos para serem ocupados e promovendo, propiciando, portanto, adaptações a cada um desses nichos e, portanto, promovendo um aumento na taxa de especiação, um aumento no surgimento de novas espécies e de novas formas de explorar o ambiente. Tá? Bom, uma outra aquisição que fez muita diferença também foi essa capacidade de dobrar a asa sobre o abdômen. Por que eu venho falando tanto nisso? E aí eu coloquei essa foto aqui para ilustrar isso. Olhem para esse bicho. Esse bicho é um besouro. Ele está em cima de ervilhas secas. Essas ervilhas são o alimento e a casa dele durante um bom pedaço da vida dele. Olha só. Pensa esse animal com a asa como se fosse a asa de um efemeróptera, de uma efemérida. Aquela asa grande, membranosa, portanto bastante frágil, que não pode ser dobrada sobre o abdômen, que é mantida esticada como se fosse a vela de um navio. Pensa esse animal tentando comer essa ervilha. A casca dessa ervilha é bastante dura, né? Ela conseguiria fazer um furinho aqui, entraria basicamente o tamanho da sua cabeça, porque o resto a asa está impedindo de acessar todo o conteúdo alimentar aqui dessa ervilha. Então teria que gastar muito tempo para abrir uma outra cavidade, uma outra, tudo isso ficaria muito mais difícil. Enquanto que esse besouro aqui, ele tem a capacidade de dobrar essa asa e ele guarda essa asa e ainda por cima protege essa asa aqui embaixo do élitro. Embaixo do élitro. Né? Então ele não apenas dobra essa asa, como ele enrola ela aqui e protege ela com essa placa, com essas asas anteriores transformadas em élitro. E aí ele vai entrar não apenas de cabeça, mas ele entra de corpo inteiro aqui dentro. E aí ele consegue comer todo o interior dessa ervilha aqui. E, portanto, ele tem acesso a uma quantidade e qualidade muito maior de alimentos. E pensa uma outra coisa. Aí vem um passarinho ou um outro tipo de predador que poderia comer esse bicho, comer esse besourinho aí. Ele simplesmente entra aqui dentro e ele está escondido, ele está protegido. Então a dobradura das asas, ela propicia a esses animais que desenvolveram essa novidade evolutiva, a possibilidade de ter acesso a um conjunto maior, mais amplo de alimento, de recursos alimentares e a espaços melhores, mais efetivos para, por exemplo, escapar contra a predação, locais mais adequados para poder fazer seus ninhos, para depositar os seus ovos com mais segurança, protegidos das intempéries, etc. Né? Então,
propiciaram a utilização de espaços muito mais diversificados e muito melhores. Tá? Então, a dobradura das asas foi fundamental também para a diversificação dos insetos. E um outro fator, falamos aqui da evolução das asas e da dobradura das asas, um outro fator que também fez muita diferença é a metamorfose. E aí eu exemplifico isso com essa imagem aqui. Deem uma olhada nessa foto. Aqui a gente vê uma lagarta na folha e uma borboleta na folha, mas ali próxima dessas flores. Bom, em situações em que o alimento ele é escasso, ou ele é escasso em um determinado período de tempo, o que acontece, o que limita as populações é a competição intraespecífica, é a competição entre indivíduos da mesma espécie, né? Porque o alimento ele é pouco e todo mundo ali dentro daquela espécie, componente daquela mesma população, come a mesma coisa. Agora, pensa se eu conseguir fazer com que dividir, olha, metade da minha população vai comer o item A e a outra metade vai comer o item B. Portanto, eu consigo, dessa forma, particionar a população e diminuir a pressão da competição intraespecífica, porque metade, digamos assim, uma parcela significativa dos indivíduos que compõem a população, a minha população, vai estar comendo uma coisa diferente daquela que eu como. E aí isso é uma grande vantagem nesse cenário aí de alimento escasso, de alimento que não é infinito, que é a realidade na natureza, né? O alimento nunca é infinito, né? E a metamorfose, ela traz exatamente isso. Com o desenvolvimento da metamorfose, eu tenho indivíduos imaturos, essa larva aqui, que vai se alimentar deste item alimentar aqui, que é diferente do item alimentar desse outro indivíduo adulto aqui. Enquanto as larvas estão comendo as folhas, aqui, o adulto ele está libando o néctar das flores. Então, um come folha, o outro bebe néctar. Pronto, ambos podem existir ali. Eu não preciso ter uma população de planta infinita, porque mesmo essa população reduzida, ela oferece recursos alimentares suficientes para uma população de borboletas muito maior do que poderia ter se tanto larva quanto adulto comesse folha ou bebesse néctar. Tá? Então, a metamorfose ela propiciou um aumento na população desses organismos aí, e com isso uma utilização melhor dos recursos alimentares e, portanto, eles são capazes de habitar essas regiões e utilizar esses recursos que são finitos. Tá? E aí, para ficar ainda mais nítido a importância da metamorfose, olhem esse gráfico aqui. Esse gráfico está mostrando as proporções do número de espécies de diferentes ordens de insetos. E aí nós temos aqui vários Paraneoptera, como os Hemiptera, os Polineoptera aqui, temos Orthoptera, Odonata e assim por diante. Isso que está em azul é Hemiptera, que é um grupo bem grandão. Tá? Hemiptera são hemimetábolos, né? Todos esses outros aqui também são hemimetábolos ou ametábolos. E olha só, os grupos maiores aí são Coleóptera, com 33% a 38%, Hymenoptera, com 13% de todas as espécies de insetos, Diptera, com 12%, e Lepidoptera, com 16%. Então, 1, 2, 3, 4. 4 das 5 ordens com mais espécies, né, exceto Hemiptera, são o quê? São holometábola, tem uma metamorfose completa. 83% de todas as espécies de insetos são holometábolos, tem uma metamorfose completa. Isso não é fruto do acaso, isso é porque o desenvolvimento pela metamorfose completa, ele traz vantagens evolutivas muito grandes, muito importantes para esses animais. E por isso que ele é tão diversificado assim. Por isso que os holometábolas são o grupo dominante dentro dos insetos, dentre os animais como um todo.
tá? Não é fruto do acaso. Então a gente tem esses 3 fatores aqui, juntamente com esse último fator que é a radiação das angiospermas. Bom, o voo ele surgiu antes da radiação das angiospermas. A gente vê aqui esse fóssil, por exemplo, esse fóssil aqui é de um Mecoptera, tá? Mecoptera, dessa espécie aqui, Lycnomesopsique gloriae. Esse bicho aqui, esse fóssil desse bicho aqui, mostra essa estrutura aqui do aparelho bucal dele, que é para acessar o néctar no fundo, bom, para acessar néctar, né? No caso das angiospermas, pensava-se, olha, tá ok, tá lá no fundo das flores e tudo mais, mas esse bicho é anterior ao surgimento das flores. Esse bicho aqui, ele se alimentava de néctar produzido por algumas gimnospermas, tá? Então é anterior ao surgimento das angiospermas. Portanto, a gente sabe que os insetos e insetos que voam e insetos que se alimentam de néctar surgiram antes das angiospermas. Mas uma vez que as angiospermas surgem, elas dominam o ambiente terrestre e elas conseguem produzir flores com uma quantidade muito maior de néctar e há, nesse caso aí, uma especialização tanto das flores com os visitantes florais, quanto dos insetos para aquelas espécies de plantas das quais ele vai se alimentar, né? E que, por consequência, ele vai polinizar. Então, essa associação entre flores de angiospermas e insetos foi uma associação que deu muito certo e fez com que ambos os grupos aumentassem muito em termos de diversidade. Eu não achei nenhum gráfico aqui, mas a gente vê um aumento significativo no número de espécies de ambos os grupos, insetos e gimnospermas, a partir do momento que surgem as angiospermas, né, com flores. Que é um negócio que deu muito certo para ambos. E aí, o resultado é isso aqui, ó. A gente vê, olha, aqui a gente vê o número predito de espécies e o número atual, né, para a gente ver o quanto que a gente sabe e tal. E o que interessa, o que eu quero chamar a atenção é a proporção relativa no número de espécies de cada um desses grupos. Olha só, os hemicordados, os ctenófora, que nós vimos, os mamíferos que a gente vai ver, aves, répteis, peixes cartilaginosos, e por aí vai. Os anelídeos, os moluscos, os aracnídeos e os insetos estão aqui em cima, bem longe do resto da galera. Ah, professor, não está tão longe assim dos aracnídeos, por exemplo. Mas olha só, prestem atenção nos eixos. Esses eixos aqui estão em escala logarítmica, tá? Portanto, isso aqui na verdade é um negócio assim. E aí essa galera está toda aqui e os insetos estão aqui em cima, tá? Está em escala logarítmica. Então a gente vê que a diversidade dos insetos ela é muitíssimamente superior à diversidade de todos esses outros organismos, o que explica, o que está grandemente relacionado ao que nós vimos nessas aulas aqui, dessa grande diversidade de insetos e a grande diversidade de formas corporais, de ambientes em que eles vivem, de tipos de alimentos, de estratégias de acasalamento, etc, etc. Né? A palavra de ordem aqui, quando se fala em insetos, é diversidade. Tá? E aí, diversidade em termos de número de espécies em relação aos outros, e olha só, e mesmo quando a gente olha todo mundo aqui, plantas, protozoários, fungos, outros animais, os insetos são mais da metade. Quando a gente olha apenas para os animais, olha aqui o número de cordados, né, como nós, o número e os protozoários, né, o número de protozoários, outros invertebrados, outros artrópodes e os insetos. Os insetos são a maioria esmagadora de todos os animais que existem no planeta Terra. E a gente vê muitos desses aí no nosso dia a dia também. A gente vê vários insetos aí que vivem em sinantropia, né? Que vivem em associação com os seres humanos, com o nosso dia a dia. Né?
E aí esse trabalho é bem legal aqui, esse gráfico é muito divertido, muito interessante, porque ele mostra as proporções de espécies de insetos de diferentes ordens em sinantropia, né, em relação com a gente. Ou seja, quais são aqueles insetos que a gente mais encontra nas nossas casas, nos nossos quintais, etc. E aí a gente vê que são de fato aquelas ordens que a gente mais conhece mesmo. Os Diptera, bom, não somente insetos, né? Na verdade esse gráfico aqui é para artrópodes de modo geral. As aranhas, os besouros, os himenópteros, né? As formigas e vespas, abelhas, e outros grupinhos menores aí, como os Psocóptera comendo nossa granola, comendo nosso livro, as Maria Fedida, as baratas, os colêmbulas no nosso quintal, os Lepidóptera, as borboletas e mariposas, e até alguns crustáceos aqui, como, em especial os isópoda, enfim, e assim por diante. Mas a gente vê que a grande maioria aqui das espécies de insetos sinantrópicos são, à exceção das aranhas, são os mesmos holometábulos que são dominantes também, os Diptera, Hymenoptera e Coleóptera. Tá? Isso é muito interessante. Isso mostra que essa diversidade em ambiente natural e essas proporções, de certa forma, em ambiente natural, elas são trazidas para esse ambiente sinantrópico também. É isso que eu tinha a falar para vocês. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Bom, vejam, estudem. Eu recomendo muitíssimo a leitura desse livro aqui. Deixa eu até encher ele aqui de estrelinhas. Esse livro é fantástico. É o melhor livro didático sobre insetos que nós temos, tá? Aqui para o Brasil. Portanto, estudem. Aqui apenas uma pincelada extremamente superficial e genérica sobre esse mundo aí dos insetos, sobre a entomologia. Então, vocês precisam aprofundar o conhecimento de vocês. Tem muita coisa aqui que eu deixei de falar, muita coisa mesmo, porque essa aula aqui já está com mais de 1h30 e essa é a segunda ou terceira parte da aula. Então estudem, tá? Tem muita coisa e muita coisa muito legal sobre os insetos para ser visto. No mais é isso, espero que vocês estejam bem, espero que se cuidem, que fiquem em casa. Se for sair, evitem aglomeração, usem máscara de qualidade, tá? Nós estamos em junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, e aí tá aqui a minha camiseta com cabeças de soldados de cupins aqui para mostrar que toda forma de diversidade ela é bem-vinda, ela é normal, ela é natural, ela deve ser respeitada, comemorada e celebrada. Sejamos um pouquinho mais conscientes, tá? E é isso. Acho que essa é a última vez que eu estou gravando uma videoaula, pelo menos para vocês aqui, pelo menos desse tema. Vejamos se vai ter mais alguma. Caso não tenha, foi um prazer. Na próxima, prometo fazer uns negócios melhores aqui, fazer uns efeitos, umas animações. Tem que aprender como é que faz essas coisas. Mas foi divertido, deu para aprender bastante coisa aqui. Acho que vocês repararam que a qualidade dos vídeos deu uma melhoradinha, né? É isso, fiquem bem e tchau, tchau.